Oi, gente, boa noite. Boa noite não, né? Bom dia, boa tarde. Eu sempre faço lives à noite e agora eu tô meio. Vamos voltar a entrar de novo. Bom dia pra quem não almoçou. Boa tarde pra quem já almoçou. E boa noite pra quem tá acordando agora, né? Hoje eu acordei 4 da manhã, gente. Tô fazendo uma experiência aí pra ver se eu dou conta de produzir melhor de manhã, porque à noite com o Gustavinho não tá dando. Então o cérebro já tá dando umas bugadas aí, né? Bom, quem tá aqui já me conhece, quero desejar aí muito boas-vindas na nossa aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento das habilidades auditivas. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Lemos, eu sou fonoaudióloga, dedicada exclusivamente há mais de 7 anos só para o atendimento infantil. E aqui no Instagram eu tenho um propósito, que é ajudar fonoaudiólogos a se tornarem referência no atendimento infantil. E quando a gente fala em atendimento infantil, eu sou apaixonada em fala e linguagem. Contudo, dentro da fala e da linguagem, não dá para a gente não pensar no desenvolvimento auditivo, no processamento auditivo central. Por muito tempo eu me dediquei ao atendimento exclusivo dos transtornos do processamento auditivo central. Avaliação, diagnóstico, terapia. Tem um curso voltado só para isso também, tá? E em breve a gente vai abrir as inscrições. Só que agora, atualmente, devido ao consultório, muitas demandas, eu tô me dedicando mais ao atendimento de crianças pequenininhas. Só que toda a minha bagagem, toda a minha experiência eu devo muito ao estudo e ao conhecimento do processamento auditivo central. Por quê? Porque a fala e a linguagem, elas dependem do processamento auditivo central. E nós vamos ter sucesso com a nossa criança, com o nosso paciente, a partir do momento que a gente consegue fazer com que eles tenham uma melhor percepção, uma melhor discriminação, uma melhor atenção auditiva para as informações do ambiente. Porque é a capacidade que eu tenho de acompanhar uma conversação que vai me ajudar a entender. Eu entendendo, eu tenho uma melhor interação, uma melhor proatividade no ambiente. E é isso que os pais querem, não é? Os pais querem que a criança converse, que a criança conte histórias. E isso vai se dar principalmente por meio da maturação do processamento auditivo central. Só que a gente não pode pensar na criança apenas como uma orelha, a gente tem que pensar na criança como um ser em completo desenvolvimento. E dentro desse completo desenvolvimento envolve o corpo e as habilidades cognitivas e o ambiente em que ela está inserida, certo? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento destas habilidades auditivas, a gente precisa levar em consideração o desenvolvimento corporal, o desenvolvimento das habilidades cognitivas e os estímulos ambientais, para que a gente possa, a partir disso, criar estratégias eficazes para aquela criança. Nenhum caso será igual ao outro. E digo isso até mesmo dentro do processamento auditivo central, onde a gente atende crianças com mais de 7 anos, certo? Eu vejo processamento auditivo central desde a minha criança de 1 ano, até criança com meses a gente já pode ver como que estão estas habilidades em desenvolvimento, certo? Então, independente da idade do seu paciente, você precisa ver como que estão as habilidades auditivas dele. Você vai pegar crianças que não conseguem perceber nada, nenhuma informação quando ela é mais auditiva, sem pistas visuais. Mas você também vai pegar crianças que precisam só dominar melhor essas informações auditivas. Então vai depender muito desse seu conhecimento, do desenvolvimento, da hierarquia desse processamento auditivo associado com o comportamento e as habilidades cognitivas do seu paciente.
Mas nessa aula hoje eu quero ajudar vocês a descomplicar isso, tá? Não quero ficar falando de termos técnicos, não. Quero ajudar vocês a pensarem que o processamento auditivo, ele tá em tudo. Ele tá já na sua terapia. Quando você chama a criança pelo nome, você tá dando um estímulo auditivo para ela, certo? Se você chama essa criança, é sinal de que ela já precisa estar atenta auditivamente às informações que ocorrem no ambiente. E ela precisa estar percebendo e discriminando fala de pessoas. E isso já começa quando a criança é muito pequenininha, antes mesmo de falar. As habilidades auditivas, elas se desenvolvem, tá? Começam a se desenvolver antes das primeiras palavrinhas. As primeiras palavrinhas, elas precisam destas habilidades auditivas para se desenvolverem. Isso aconteceu comigo com o meu filho. Gustavinho sempre se desenvolveu no aspecto motor muito bem. Quando ele fez 1 ano de idade, ele já estava falando mamãe, alô, e ele começou a ter muitas otites de repetição. Ele ficou por uns 4 meses com otite. O que aconteceu? Ele teve uma perda destas palavrinhas, ele parou de balbuciar, ele parou de fazer jogos vocálicos, ele parou de movimentar e brincar com a própria voz. A compreensão dele, a percepção do que estava acontecendo, de linguagem, começou a evoluir, mas a parte da fala não, certo? Então hoje ele está com quase 2 anos. É nítida a diferença, certo? Da linguagem compreensiva com a fala. Ele tem uma linguagem expressiva boa? Tem, porque ele busca se expressar, mas a fala ainda está sofrendo consequências destes meses que ele teve otite. Por uma questão alérgica, certo? E várias questões aí que a gente foi tentando investigar e que não tem como a gente controlar, né? A gente vai tentando da melhor forma possível. Isso gerou um atraso na fala, um atraso motor no desenvolvimento da fala, certo? Então, uma coisa vai alimentando a outra. O quanto que a criança presta atenção ao som, o quanto que a criança reconhece esse som, que ela dá atenção, que ela conhece, que ela aprende, que ela reconhece, certo? É o que vai fazer ela compreender. Compreender o quê? O que estão falando para ela. Na nossa terapia de fala e linguagem infantil, é muito importante a gente conseguir, em algum momento, ir tirando as pistas visuais da criança ao ponto dela conseguir entender e compreender e interagir numa situação sem pistas visuais. É claro que em tudo vai haver pistas visuais. A gente nem pode dizer que o estímulo ele é puramente auditivo, porque sempre vão haver outras informações para a gente e para a criança fazer associações. Então, por exemplo, a criança ela precisa da expressão do rosto para entender a intenção de fala do outro. Só que ela precisa de um conhecimento de prosódia que depende de uma entonação e de um conhecimento de intenção, ou seja, se é pergunta, se é afirmação, e tudo isso se dá junto com o desenvolvimento das habilidades auditivas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, na lousa, como que acontece esse desenvolvimento das habilidades auditivas, tá? Então, tudo começa com a sensação e a detecção. E a partir da 37ª semana de gestação, já é possível o bebê na barriga da mãe identificar se está havendo fala fora daquele ambiente intrauterino, certo? Então essa sensação e essa detecção auditiva, ela começa muito precocemente, dentro da barriga da mãe. Agora, se você tem uma criança que ela tem uma dificuldade em direcionar a atenção dela para quando você fala, outras pessoas falam. É claro que existem questões corporais e cognitivas a serem trabalhadas, mas a partir do momento em que a gente consegue trazer para ela um estímulo auditivo em que ela
direciona a atenção dela, isso vai gerar o quê? Uma percepção da parte dela. Essa percepção é o que vai fazer com que ela consiga aprender essa informação auditiva. Então, antes de tudo, a criança ela precisa detectar esse som, reconhecer que tem um som ali, né? Não é nem reconhecer, é detectar. Porque eu posso detectar, mas não conhecer esse som, certo? Eu posso saber que tem uma pessoa falando, mas ainda não saber se é uma pessoa, que língua é essa pessoa falando, mas eu sei que tem alguém falando, né? Então, tudo começa precocemente. E nas nossas terapias de fala e linguagem infantil, o simples é o que dá certo. O básico é o que ajuda a criança. Então, antes de tudo, você vai trabalhar essa sensação e detecção auditiva da criança. Como? Com a sua própria voz. Como é a sua voz durante a terapia? Como é a voz da mãe? Como que essa criança reage aos sons de instrumentos durante a sessão, o andamento do atendimento? O que faz essa criança perceber que há som nesse ambiente? E aí você precisa investigar e saber quais são os momentos em que essa criança percebe. Por exemplo, eu tenho um paciente com autismo. Ele ama animais, ele tem uma dificuldade de interação, de direcionar a atenção dele para outras pessoas. Como que eu busco essa sensação e essa percepção dele auditiva para mim? Eu começo a imitar sons de animais. Eu começo a fazer sons diferentes em uma assadeira, na bandinha que eu tenho, em recursos que mostram sons diferentes para ele. Então, antes de fato eu querer que ele discrimine ou saiba o que eu estou falando, eu tenho que trazer a atenção auditiva dele para mim. Só que essa atenção auditiva, ela tem que vir junto com o esquema corporal, com processos cognitivos de atenção, de memória. Então, tudo isso a gente tem que ver se a nossa criança já tem. Se não, antes de eu pensar no auditivo, eu vou pensar no visual, no corporal, entende? Só que, como que eu vou fazendo isso na prática clínica? Eu vou treinando a voz do pai e da mãe. Eu vou trabalhando essa melodia na voz do pai e da mãe. Para mim, é fácil. Por quê? Porque eu estudo comunicação e eu já tenho uma prosódia na minha fala que vem da minha personalidade. Você tem isso? Senão você vai ter que aprimorar. Como que você conversa com a criança? Como que você chama e resgata essa atenção da criança? Muitas vezes não é um recurso. A gente utiliza um recurso para chamar a atenção da criança, mas é a nossa voz, a nossa intenção do que a gente está falando que vai segurar essa atenção da criança. Então, o recurso, ele é um facilitador, certo? Mas vai ser o quanto que eu trago de entonação, de prosódia, de eloquência na minha voz que vai segurar a atenção da criança. E claro que com tudo isso eu preciso me posicionar na mesma posição que ela, preciso dar o aporte ou o suporte visual, tudo isso vai depender muito de cada criança. Mas o primeiro ponto e a primeira dica que eu quero dar aqui é essa. Tudo começa com a sensação, a percepção, certo? E a localização. Então vamos lá. Sensação, percepção e localização. Como que eu vou trabalhar, Lari, localização, por exemplo? A localização, pessoal, é de onde vem esse som. E a gente sabe que as estruturas corporais da criança, a firmeza corporal, ela começa a ficar firme já a partir dos 4 meses de idade, certo? E como que a gente sabe que essa criança está ficando firme corporalmente? Porque ela começa a mexer o pescoço. O mexer o pescoço já é uma sinalização de que essas habilidades auditivas estão começando a se desenvolver. Porque o bebezinho de 4 meses, ele já vai direcionar a atenção dele para onde houver estímulos. Então, a gente não precisa esperar
fazer um exame de processamento auditivo para a gente já estimular isso na nossa terapia. Mas, Lari, como que eu vou estimular localização, percepção e sensação? Porque eu quero que vocês entendam também que não tem como falar assim, eu vou estimular detecção auditiva. Até pode? Pode. Criança pode pôr na audiometria, por exemplo, é isso, é detecção. Tem som ou não tem? Muito básico. Mas na nossa terapia de fala e linguagem, a gente vai estar tentando estimular o todo. A gente precisa partir de onde a criança tem mais dificuldades. Por exemplo, eu não posso querer uma compreensão auditiva da criança se ela ainda tem uma dificuldade, por exemplo, de discriminar se tem fala ou não no meio de um barulho, certo? Então, a atenção seletiva, ela antecede a compreensão. Por quê? Porque eu preciso selecionar um estímulo-alvo mais importante dentro de outros estímulos, tá? Só que também eu não posso, às vezes, colocar uma tarefa de discriminação com uma criança, sendo que ela ainda tem uma dificuldade nesse início da sensação, da detecção e da percepção e da localização. Então, eu vou dar uma ideia de atividades para vocês, tá? Para trabalhar sensação, detecção e percepção. Então, vamos trabalhar com música. Quem aqui já coloca música na sessão? E aí eu não falo de uso de tablet ou celular. Colocar música mesmo enquanto você dá os comandos auditivos para a criança. Se é uma criança pequenininha, você ainda não vai estar trabalhando com ela a atenção seletiva, mas você pode colocar música e sempre que a música tocar, ela te avisa, certo? Então vocês estão brincando e tocou a música, ela tem que te falar. Aí vai entrar outra pessoa para te ajudar. Aqui no meu caso, eu sempre atendo junto com a mãe, ou tem a minha secretária que me ajuda. Então eu sempre incluo outras pessoas na minha sessão, tá? Então, como aqui também tem o objetivo de ensinar como eu atendo, eu sempre falo para vocês, tragam outras pessoas para te ajudar na sua sessão. Então, deixa no seu celular, deixa no computador uma playlist ali. Se você tiver tempo e disposição, crie uma playlist do próprio paciente. Então, eu tenho as playlists dos meus pacientes, em que eles montam junto com os pais. E isso eu tô falando de crianças pequenininhas, tá? 3, 4 anos, eu tenho a playlist deles e aí eu vou colocar essas músicas durante a atividade. Então, se você faz junto com a mãe a sessão, você pode, a criança está fazendo a atividade com a mãe e você coloca a música. Quando você coloca a música, eles têm que fazer uma estátua ou eles têm que sentar. São brincadeiras antigas que a gente fazia, não é? Quem lembra? Estátua, dança da cadeira, tudo isso já são atividades que estimulam a atenção auditiva, tá? A gente ainda não está trabalhando compreensão, eu não quero saber o que está sendo falado na música, eu quero que o estímulo da música traga uma percepção e uma ação no comportamento da criança. Então, a primeira dica para vocês trabalharem essa sensação, essa detecção, essa percepção e essa localização auditiva da criança durante a sessão é colocar música. A segunda, quem lembra daquela brincadeira de gato mia, né? Você pode brincar de onde vem o som e aí você vai usar todo o seu consultório, tá? Aí vai depender do seu ambiente, do que você consegue fazer aí. Mas aqui na minha clínica eu consigo usar todo o meu ambiente. Então eu me escondo na cozinha e vou fazendo o som. E a criança tem que ir me procurando através do som. Muitas vezes essas atividades são feitas em pouquíssimos tempos, tá? Eu quero assim, 3 segundos, a criança entendeu, achou divertido, eu já mudo de atividade. O meu foco principal é ensinar os pais. Como que os pais vão brincar disso em casa?
Porque essas habilidades auditivas, elas estão em desenvolvimento, em processo maturacional junto com o corpo e os processos cognitivos da criança. Então, quando eu brinco, por exemplo, de fazer um som em um outro ambiente e a criança ter que me achar, ela precisa de uma compreensão da minha intenção, do que eu tô brincando com ela. Se você tem uma criança que não está entendendo essa brincadeira, você vai ter que pensar no que antecede isso. É o controle inibitório, o que é de função executiva, o que é de linguagem, o que é de interação, de motivação. Então, tudo isso você vai ter que buscar aí no seu paciente e ver por onde você vai começar, tá? E aí, muitas vezes eu faço isso também, já pensando que a criança foi capaz de perceber, de localizar. Como que eu vou trabalhar, então, a discriminação? Diferenciar dois sons. A gente pode pegar essa mesma atividade, certo? De fazer sons em outros lugares. Você pode dar ideia para os pais, então, o papai faz um som no banheiro, a mamãe faz um som na cozinha, ok? Mas vai depender já da criança ter mais linguagem, desenvolvimento corporal, certo? Mas como que eu trabalho discriminação? Uma forma de discriminar sons durante a terapia, por exemplo, é você colocar dois sons ao mesmo tempo, certo? Você vai colocar um som de cachorro e um som de gato. E a criança tem que te falar esses dois sons. Claro que para ela discriminar e reconhecer esses dois sons, ela precisa antes ter uma habilidade prévia de percepção, de atenção direcionada, sustentada, entendem? Então a gente vai trabalhando isso. Só que se a criança ela já tem um conhecimento prévio de onomatopeia, por exemplo, se você faz só um som para ela, que animal é esse? Au, au, au! E ela já te aponta o cachorro ou ela te fala cachorro, você já estimulou uma habilidade auditiva. É muito diferente quando você faz o som para a criança do que quando você mostra a imagem para a criança. É isso que no seu comportamento como terapeuta você precisa entender. Você está dando mais um estímulo auditivo ou mais visual para sua criança? Tenho esse material aqui, que é de PAC, treinamento auditivo, para fazer treinamento auditivo. Eu uso com crianças pequenininhas. Como? Eu mesmo fazendo som. Isso aqui facilita para mim, mas você pode pegar qualquer figura que você tem aí. E a criança pequenininha, o que vai diferenciar? É o quanto que você dá pistas para ela entender, certo? Então, você pode fazer um comando só. Qual desses dois a tia tá fazendo? Ó, isso aqui é auditivo, mas claro, com o apoio visual. Se eu tiro isso daqui e eu falo para a criança, que som, ó, que bicho que é esse que faz esse som? Isso já demanda mais dela uma outra via de acesso à informação. Ela precisa já resgatar na memória dela a galinha, não tem nenhuma pista visual. Isso é mais difícil. Então tem crianças que você vai dar a pista visual, tem criança que você vai tirar, certo? E quando você tira a pista visual, você ainda tem várias formas de trabalhar essa discriminação, essa parte da compreensão auditiva, que, claro, cada vez mais pode requerer linguagem da criança, tá? Então, uma criança pequenininha, você pode trabalhar só no reconhecimento dos sons. Então, mostra pra tia a figura que tem esse som aqui, ó. Que tem esse som aqui. Bibi, brum. Aí você escolhe o som. E aqui eu me divirto, porque às vezes eu faço uns sons também nada a ver. Eu peço para os pais fazerem, tá? Então essa é uma opção. Mas eu tenho figuras que eu gosto de trabalhar sons do corpo humano também, certo? Então a gente precisa entender assim, que no desenvolvimento do cérebro da criança existe o desenvolvimento auditivo,
certo? Só que essa entrada auditiva, ela vai contribuir para o amadurecimento cerebral da criança, ok? Então, tudo começa com a sensação, a percepção, o reconhecimento, a discriminação. Só que isso não vai acontecer em uma parte só do cérebro da criança. Isso vai estar ativando todas as partes do cérebro da criança, principalmente porque vai depender de como esse estímulo está sendo apresentado. Então, eu gosto de sempre pensar em hemisférios, hemisfério não verbal e hemisfério verbal, tá? Então, a linguagem da criança que você vai estimular vai depender muito mais da capacidade do hemisfério verbal dela. Então, quanto menorzinha a criança, ou quanto mais comprometido o desenvolvimento da linguagem, mais você vai iniciar com informações não verbais, ok? Então, por exemplo, um som de onomatopeia é muito mais não verbal. A criança ouvir apenas au, au, au e fazer igual. A criança ouvir miau e fazer igual. Eu ainda não tô querendo que ela fale gato, cachorro. Eu quero apenas que ela imite esses sons, que ela preste atenção nesse som. Aí depois, se eu mostro uma imagem, eu já tô querendo um pouco mais de linguagem. Mas depois que eu vou dando mais informações ainda, eu vou estimulando esse hemisfério não verbal. Então, se eu faço isso aqui para a criança, ó. Eu estou dando uma informação, um som não verbal, porque eu não estou falando, eu estou fazendo um som, certo? Uma informação não verbal. Mas eu estou dando uma informação verbal para a criança com uma pista visual. É isso que a gente tem que buscar fazer na nossa terapia de fala e linguagem. Ajudar a criança a ter esse desenvolvimento do não verbal junto com o verbal. A gente potencializa a linguagem dela, o conhecimento, só que cada vez mais a gente vai dando esse aporte, esse suporte não verbal, certo? A criança ouviu um barulho de chuva. Isso é um som não verbal. A criança reconhecer e saber que é um barulho de chuva é uma associação do não verbal com o verbal. Então, um bebezinho saber que a mãe está chamando ele, tudo começa primeiro com o estímulo não verbal, mas depois a criança saber que aquele é o nome dele, que a mãe está dando um comando para ele, vai depender do conhecimento da linguagem. Então, o não verbal sempre vai ser mais fácil. E aí eu vou trabalhar muito os sons do corpo humano, tá? Ó, que som é esse que a tia vai fazer, ó? Vira, fecha os olhinhos. Que som é esse que a tia vai fazer? Palmas. Se você quer que a criança não veja. Mas se você coloca a mãe na sessão, a mãe faz e a criança aponta a figura, tá bom? Eu também gosto de usar fotos minhas, mas quando dá, eu uso fotos da família, eu uso fotos da criança, tá? Então, eu também pego sons de expressão. E aí, ficou meio tabajara? Ficou meio tabajara, né? Vou melhorar, vamos lá, ó. É claro que você pode ter mostrado antes pra criança, ó. Olha esse som e essa cara que a tia faz, ó. Agora, ó, vou fazer. Adivinha qual que eu tô fazendo? Difícil? Você vai brincando aí com a criança. É muita diversão, gente. Tá? Eu uso, por exemplo, esse daqui, ó. Muitas vezes a criança, ela reconhece choro e mandando beijo. Mas será que ela vai prestar atenção a esse som? Você vai brincando. E uma criança de fala e linguagem, a gente quer também o quê?
que ela tenha autonomia e protagonismo na comunicação dela, não é? Então, ela também fazer o som para você, inventar o próprio som dela, isso é muito importante, tá? Então, com crianças pequenininhas, eu não sou muito preocupada de fazer sons gravados, de ficar buscando recursos tecnológicos. Eu mesma faço os próprios sons, expressão, corpo, voz da mãe, voz do pai, certo? Várias formas que a gente pode trabalhar aí. E vamos explicando à família a importância disso, tá? Da criança direcionar a atenção. Ó, agora a mamãe está brava. Agora a mamãe está triste. Agora a mamãe está feliz. Então, ajudar os pais nessa prosódia, nessa melodia de fala, vai ajudar a criança na compreensão e no entendimento da intenção de fala, tá bom? Tudo bem até aqui? Tô falando demais, vocês nem estão fazendo perguntas, tá confuso, gente? Me dá um feedback aqui. Eu fui falando. Agora, o exame do processamento auditivo, certo? O exame do processamento auditivo, ele só pode ser feito a partir dos 7 anos, justamente porque é a idade que essas vias auditivas, elas estão muito mais maduras, ok? Então, vai desse conhecimento prévio do desenvolvimento corporal, cognitivo da criança, que a gente já vai estimulando para diminuir o quê? As queixas. As queixas de fala e linguagem, mas principalmente um futuro aí diagnóstico de transtorno do processamento auditivo central, tá? Então, não dá para fazer o exame? Vamos estimular. E o exame do processamento auditivo é um exame comportamental auditivo, que depende do comportamento da criança. Então, muitas crianças não vai ser possível avaliar, certo? Por quê? Porque tem um déficit cognitivo, ou tem uma linguagem muito deficitária, tem dificuldade de controle inibitório. Então, como que eu faço? Você, fono, vai partir dessa primícia, dessa hierarquia, fazendo sons para a criança identificar. Como eu estava dizendo, eu gosto de colocar música e eu deixo a música tocando durante a sessão e vou dando os comandos para a criança, certo? Criança pequenininha, ela completar uma música, você está trabalhando o auditivo e a memória dela, certo? Você colocar outra pessoa na sessão e vocês duas juntas falarem 2 palavras ao mesmo tempo, tá direcionando a atenção da criança. Então, criança pequenininha, eu já pego 2 figuras, eu dou uma figura para a mãe e pego outra. E eu e a mãe fala junto qual foi a figura. E a criança tem que adivinhar. Quem já é meu aluno sabe que eu adoro saco surpresa, né? Eu já até aumentei o meu saco, agora é um sacão surpresa, né? Hoje mesmo eu usei muito aqui. Eu fiz uma sessão em dupla. Eu tenho 2 menininhas de quase 3 anos e eu estou atendendo as 2 juntas, né? Então, cada uma tinha que pegar um objeto aqui, certo? E falar o que pegou. Espelho. E aí eu tenho umas campainhas aqui. Espelho. Tem auditivo nisso? Não. Não tem o auditivo. Tem o quê? Atenção, esquema corporal, percepção do que a outra tá fazendo, essa interação. Mas como eu posso trabalhar o auditivo com essa mesma estratégia terapêutica? Eu posso colocar aqui a minha mão e dar dicas. Ó, eu peguei aqui um objeto que a gente usa para olhar, para se ver. O que eu peguei aqui? Se a criança não tem esse vocabulário, espelho, ou ela não associou as informações, eu posso dar uma pista. Ah, eu tenho aqui um espelho, certo? Isso é auditivo,
Depende de linguagem? Depende, mas o quanto você vai fazendo isso na sua terapia sem dar pistas visuais vai ajudar essa criança na atenção auditiva e na associação de informações, tá? Então, você também pode pedir para a criança fechar os olhos e falar o que ela tem na mão, certo? Mas falar o que tem na mão, ó, tô fazendo trabalho tátil, certo? Apenas tátil, sem pista visual, ok? A criança pegar e ver e falar, tátil e visual. Como eu vou fazer o auditivo? Eu posso, por exemplo, pegar 2 objetos. Eu gosto de bater. Olha só, eu tenho aqui isso, que é um talco, e tem um garfo. Olha, eu tô batendo talco. Olha, eu tô batendo garfo. Agora adivinha qual que a tia vai bater, tá bom? É o talco ou o garfo? Isso já requer o quê? Mais reconhecimento de característica do som, tá bom? Mas antes você não mostra os objetos que tem dentro do saco? Depende da linguagem, Lucy. Depende muito de cada criança, certo? Então, esse saco surpresa, ele me acompanha, assim, por todas as sessões praticamente. Então, vai depender muito de cada criança. Se eu tenho uma criança já com uns 4 anos, eu não vou mostrar o que tem dentro do saco. Eu quero antes saber o vocabulário que ela tem, certo? Então, vai depender do seu objetivo. Se você já está há um tempo, a criança já sabe que você usa esse saco surpresa, você vai criando aí as suas estratégias auditivas, tá? Agora, eu tenho a comunidade Terapiando com Amor. Na comunidade Terapiando com Amor, tem muitos áudios, materiais disponíveis lá de ideias de atividades para quem quiser, tá bom? Hoje eu entrei aqui mesmo para dar essas dicas aí para vocês e ajudar vocês a pensarem. Que é simples, o quanto que vocês estão estimulando do desenvolvimento auditivo da criança de vocês na terapia. Sempre vai ser a capacidade dessa criança de manter a atenção auditiva dela nas informações do ambiente que vão proporcionar para ela uma boa capacidade de dialogar e de aprender. Então, o desenvolvimento auditivo tem que estar na terapia, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho só pra gente fechar. Então, tudo começa com a sensação, a detecção, que é a gente criar uma estratégia onde a criança precisa falar se tem som ou não, certo? Você pode trabalhar, então, depois a percepção e a localização. A percepção, ela é a que vai ajudar a criança a ter consciência do som. Consciência do som já é uma informação mental, só que é o que capacita a criança a aprender, certo? Então, o som de chuva, a criança viu ou ouviu o som da chuva e ela falou chuva, ela aprendeu chuva, ela tá tendo uma percepção, mas que mais pra frente já vai ser discriminação e reconhecimento. Tudo vai depender da idade. Vou dar só mais um exemplo. Meu filho, antes de falar, com 9 meses, ele já ouvia o passarinho cantando e já fazia assim, certo? Então, ele estava o quê? Tendo percepção. Hoje, ele já tem uma discriminação e um reconhecimento de outros animais. Então, ele já nem faz mais assim. Ele já aponta e faz o som do passarinho. Então, no início era uma percepção, agora já passou a ser um reconhecimento. Então, se você vai trabalhar com a sua criança a base para ela aprender sobre esse som, você está trabalhando antes percepção. Depois que essa criança já tem esse som, você vai trabalhar esse reconhecimento, essa discriminação e essa compreensão. E eu poderia ficar aqui falando horas, principalmente se a gente fosse entrar dentro da terapia fonológica, tá? De adequação aí de fonemas, que requer muito também estimulação do processamento auditivo, mas sempre entendendo essa hierarquia das habilidades, tá bom? Gente, eu vou encerrar então, vamos almoçar,
né? Vamos almoçar. Quem entrou agora, eu abri a live falando boa noite. Então vamos almoçar, que ficar sem almoçar dá essas bugadas aí no cérebro, tá? Eu vou salvar, comentem o que vocês gostaram, então manda para alguém essa live para poder ajudar. Também quero convidar para quem ainda não é inscrito no meu canal lá do YouTube, viu? Vão lá e se cadastra, tá? Se inscreve lá no meu canal do YouTube. Espero de coração ter ajudado um pouquinho mais com esse conteúdo e ter acendido aí algumas ideias de atividades terapêuticas de forma que possam ajudar cada vez mais as crianças de vocês. Criança que tem um bom desenvolvimento do processamento auditivo, com certeza ela vai ter um bom desenvolvimento da comunicação e do aprendizado, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada pela presença. Tchau!